começar refletindo um pouco sobre por que falar de ética e ciência num contexto de pandemia. Algumas dessas reflexões a Ritinha trouxe, né? Acho que eu vou acabar tocando em vários pontos que você trouxe, Ritinha. A maioria são convergências, mas nem todas. Então, qual a relevância de falar de ética e de ciência num contexto de pandemia? E aí, para tratar dessa questão, eu acho importante fazer uma consideração de que nós estamos vivendo um momento bastante delicado na história da ciência no mundo, e talvez especialmente no Brasil. Não sei se especialmente no Brasil, porque os Estados Unidos fazem uma competição acirrada também em relação a isso, né? Mas nos últimos anos, a gente tem vivido um processo de esvaziamento no investimento da produção de conhecimento no Brasil, na qualificação de cientistas, isso no incentivo a pesquisas, né? Então, no ano de 2017, por exemplo, no governo Temer, o orçamento direcionado à ciência foi reduzido a 1/3 do seu valor anterior. E isso só se tornou pior ao longo desse governo mais recente, né? O governo Bolsonaro, a ampliação dos cortes se manteve nas universidades, principalmente, o esfacelamento das agências de fomento, a pesquisa, e até a questão das oportunidades de afastamento dos professores universitários para qualificações e até para suas idas a congresso se tornou pauta nesse governo, né? Então, a gente vive um momento difícil na ciência no país, mas por uma ironia, uma triste ironia do destino, é no auge desse contexto de descrédito e desincentivo à ciência que uma crise sanitária sem precedentes no mundo assola a humanidade e a ciência é o discurso que se torna hegemônico em orientar as nossas ações individuais e as nossas tomadas de decisões políticas, né? Então, eu queria, no início dessa fala, retomar algumas dessas contribuições que a ciência tem produzido de uma maneira geral nesse contexto de pandemia, para nos auxiliar a orientar nossas decisões, especialmente decisões mais relacionadas a ações coletivas, né, ou a políticas públicas. Então, eu vou compartilhar aqui um pouco com vocês a minha tela. Eu quero que vocês me confirmem se estão vendo o que eu estou apresentando. Sim? Estamos sim, Natália. Está apresentando agora. Pronto, abriu. Ótimo. Então, a gente está, hoje são 18 de junho, né? Isso significa que a gente está atravessando essa crise do Covid-19 há cerca de 6 meses em todo o mundo e cerca de 4 meses no Brasil, né? Considerando que a doença foi identificada em dezembro de 2019 na China, mas só foi reportado o primeiro caso no final de 2019. E sendo que em março a situação já se configurava como uma situação de pandemia. Mas, ainda no final de fevereiro, a gente já tinha disponível uma série de informações relacionadas ainda nem era pandemia, né? A infecção, a crise sanitária pelo novo coronavírus. Então, informações relacionadas às diferentes formas de manifestação da doença, de distribuições de casos no mundo, informações sobre as formas de transmissão, de diagnóstico, prognóstico, formas de prevenção, tanto individual quanto de pré-contenção para grandes populações e informações sobre grupos de risco. Então, eu trouxe aí um exemplo de um estudo que sumariza diversos conhecimentos epidemiológicos desde o final do ano de 2019 até aquele momento, que era ainda fevereiro de 2020, que já naquele momento indicava uma série de contribuições para nos auxiliar nesses processos de tomada de decisões. Bom, é verdade que nós não avançamos muito em constatar um medicamento ou uma vacina que tenham efeitos comprovados na prevenção ou no combate do novo coronavírus. Mas o primeiro passo para isso foi dado aqui no Brasil.
né? Então, o primeiro passo para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas é o sequenciamento genético do vírus. E isso foi feito aqui no Brasil por uma pesquisa coordenada pela doutora Jaqueline Góes de Jesus, que é essa mulher negra nordestina à direita na foto, né, professora da Universidade Federal da Bahia, que sequenciou o coronavírus apenas 2 dias depois que ele foi notificado no país. Lembrando que o tempo médio que os países utilizam para sequenciamento genético é de 15 dias. E essa pesquisa sequenciou o código genético do coronavírus em apenas 48 horas. Então, ponto para a ciência brasileira, né? Apesar de todos esses desincentivos. À esquerda da doutora Jaqueline, a gente tem aí a doutora Esther Cerdeira, tinha esquecido o nome dela. A doutora Esther foi uma das responsáveis também por essa pesquisa, ela é diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, que foi um dos parceiros da realização dessa pesquisa. Outro conjunto de informações que a ciência tem produzido e nos ajudado a entender melhor essa situação provocada pelo novo coronavírus é essa ampliação daquela compreensão inicial que a gente tinha em relação ao chamado grupo de risco. Então, lá em fevereiro de 2020, o que a gente entendia como grupo de risco era aquele conjunto de pessoas que, dadas certas características organísticas, elas eram mais vulneráveis a sucumbir pela infecção, a morrer, né? Dado que estivessem contaminadas pelo novo coronavírus. Mas investigações recentes têm evidenciado que essa vulnerabilidade a sucumbir pelo coronavírus vai muito além de características organísticas, né? É preciso considerar aí aspectos sociais, econômicos, sanitários, culturais, ou seja, ainda que tivéssemos todos a mesma idade, ainda que nenhum de nós tivesse doenças pré-existentes, crônicas, ainda assim, não estaríamos todos igualmente vulneráveis ao coronavírus. E aí, sobre isso, uma fala muito feliz de um rapper brasileiro, né, compositor e cantor, chamado Leandro Roque de Oliveira, mas que é mais conhecido como Emicida. Ele foi muito feliz numa fala a respeito disso, que relembrando esse abismo social em que a gente vive no Brasil e as implicações dele para esse momento de crise. Então, eu queria transmitir um trechinho da fala do Emicida sobre isso. Natália, tá sem som o vídeo. Eu vou voltar, então acho que é porque eu estava com fone. Eu vou dar o play de novo, tá, Bia? As mudanças estruturais que a gente precisa, elas não estão necessariamente ligadas ao corona. O corona não é uma escolinha, a pandemia não é uma escolinha onde a gente está aqui parado, aprendendo sobre essa situação, sobre como é importante a gente se entender como humano e ajudar todos os outros seres humanos. Muito pelo contrário, Faustão, o que eu acredito que a gente está vivendo é um paradoxo muito triste. Por que ele é um paradoxo muito triste? Por um lado, a gente enfrenta, através do Covid-19, um vírus que se espalha muito rápido, mas ele não tem uma letalidade tão grande. Agora, o que é extremamente letal e mais letal do que o coronavírus? Os abismos sociais que a nossa sociedade produziu e finge que não existem. Então, todas as pessoas estão sujeitas a se contaminar com o Covid-19, mas nem todas as pessoas podem se tratar após se contaminar com o Covid-19. Eu acho que a gente tem uma situação muito emblemática na realidade do Brasil, que é a primeira vítima de coronavírus foi uma empregada doméstica. Pegou o coronavírus da sua patroa, aparentemente. Isso é muito simbólico, isso é muito forte. As pessoas pobres, elas se contaminam mais, elas têm menos condições de se cuidar, e essa letalidade ela é amplificada, não pelo vírus em si. O vírus ele não tem uma perseguição cultural lá atrás de quem é pobre, mas, infelizmente, os abismos sociais impossibilitam que as pessoas mais pobres, e também, muitas vezes, as pessoas mais pobres também
Bom, então, com essa fala, o Emicida ele foi muito feliz em destacar que o grupo de risco, ele não é só aquele grupo vulnerável do ponto de vista organísmico, mas é aquele grupo vulnerável do ponto de vista social. E as pesquisas recentes também têm produzido dados nessa direção, né, de constatar essa questão. Então, outro exemplo de uma pesquisa financiada pela FAPESP, que ainda está em curso, ela tem demonstrado que o impacto do novo coronavírus varia entre os territórios brasileiros e varia em função da existência prévia de problemas estruturais, como a falta de moradia digna, acesso deficiente à água e saneamento, altos índices de poluição no ar, contaminação no solo. Então, é a ciência destacando que, para além das vulnerabilidades organísticas, é preciso olhar para as vulnerabilidades sociais. Então, nas palavras do próprio pesquisador responsável pela pesquisa, ele diz: pode-se dizer que o Covid-19 está escancarando as nossas iniquidades, em outras palavras, as nossas desigualdades. É preciso mirar nas inequidades para compreender o que está acontecendo. No Ceará, um outro estudo que também tem contribuído para expandir essa nossa compreensão de grupo de risco para a Covid-19 é esse aí da foto, né, que foi realizado com 2.000 e não lembro agora o número de cearenses em todas as cidades, apontando para a relação entre a vulnerabilidade a Covid-19 e certas características da estrutura das cidades e da cultura dos cearenses, né? Então, por exemplo, o estudo apontou que essa vulnerabilidade dos cearenses frente à pandemia tem variado muito em função de aspectos sociais, como gênero, idade, escolaridade, local de residência, assim como também em relação ao sistema de crenças da população do estado. Então, um dos resultados apontados por esse estudo é o de que as populações com menor nível de escolaridade, elas relataram a percepção menor de risco de contaminação, acreditavam menos que estavam suscetíveis à contaminação. E essa também foi a população que menos aderiu à quarentena de maneira voluntária, né? Menos aderiu ao isolamento social. Então, estudos como esses, eles vêm sendo produzidos, né, e oferecendo contribuições diretas ao direcionamento das políticas públicas no combate à pandemia, especialmente nos casos em que os governos são sensíveis a essas tomadas de decisões de maneira relacionada às evidências que se tem sobre os assuntos, né? Isso não é o caso tão forte no governo federal brasileiro, e mesmo nos governos estaduais, mas em outros países, essa relação entre a produção científica e as políticas públicas, em países como a Irlanda e o Reino Unido, por exemplo, essa relação ela é muito forte. A Irlanda, por exemplo, ela tem uma equipe de cientistas comportamentais que são especializados em gerar evidência para a política pública em todo o país. Um outro exemplo significativo da participação direta da ciência na promoção, né, no planejamento de políticas públicas, é que no governo Obama, o secretário de energia do Obama foi um vencedor do Prêmio Nobel, né? Isso indica o comprometimento de certas políticas ou certas autoridades em relação a pautar suas decisões populacionais, né, das suas decisões políticas públicas a partir das evidências científicas. Mas é fato que esses são exemplos isolados no mundo, né? Apesar de todo esse potencial da ciência para aplicação em políticas públicas, o que a gente tem é que essa ciência ela é muito ouvida em momentos de crise, como o que está acontecendo agora, porque nesses momentos de crise, as tomadas de decisões, os efeitos disso
imediatos, inclusive para a sobrevivência das pessoas, são muito evidentes. Mas nas situações cotidianas, em que más decisões políticas não têm efeitos tão evidentes e tão diretos no bem-estar, ou mesmo na sobrevivência das pessoas, isso vai sendo deixado de lado. Então, uma pergunta importante de se fazer é: por que a gente não é ouvido também fora de situações de crise? Né? Por que a ciência não tem feito mais parte do cotidiano das pessoas? Essas alertas, essas produções científicas especificamente sobre os riscos do coronavírus, eles não datam do fim de 2019. Né? Então, os primeiros alertas de uma possível pandemia provocada por esse vírus do tipo SARS, eles foram publicados no estudo de 2007. Né? Então, acabei dando spoiler. Achei que eu tinha botado o estudo aqui. Então, ele foi publicado, o primeiro estudo, em 2007, há 13 anos. Por que o mundo, então, não se preparou para isso? Por que não fomos ouvidos? E aí, nessa direção, acho que aí a minha fala vai tocar um pouco na fala da Ritinha. Eu quero discutir principalmente duas teses centrais que podem nos ajudar a pensar um pouco mais sobre por que não temos sido ouvidos. Né? Então, a primeira dessas teses é a ideia de que não temos sido ouvidos por conta de um distanciamento que a ciência ainda mantém em relação à sociedade. Não somos ouvidos porque falamos para nós mesmos. A segunda tese é a ideia de que o negacionismo científico, ele contribui para esse distanciamento em relação à ciência, isso a Ritinha falou também, mas eu quero apontar uma perspectiva um pouco diferente do que a Ritinha discutiu em relação a isso, não incompatível, acho que complementar, que é a ideia de que esse negacionismo científico, ele tem ocorrido não só fora da ciência, mas dentro da própria ciência. Então, quero discutir um pouco mais pormenorizadamente cada um desses pontos. Bom, em relação a esse distanciamento entre ciência e sociedade, né, essa não é uma crítica recente, né? Esse é um grande empecilho ao contato entre ciência e sociedade. É importante de apontar, um grande empecilho para isso são as condições culturais que interferem no desenvolvimento e no exercício do pensamento crítico. Então, para a gente pensar no porquê desse distanciamento, é importante a gente considerar quais são as condições culturais que promovem e que mantêm esse distanciamento. Então, uma discussão interessante sobre isso foi feita pelo Dr. Pedro Pimenta, que é um professor de filosofia moderna da USP. Ele discutiu isso nessa entrevista ao canal Casa do Saber. Está disponível no YouTube. E ele aponta que todo lugar em que há uma autoridade estabelecida se incomoda com o uso crítico da razão. Porque esse uso crítico da razão é apto a desmascarar a autoridade. Né? E o professor Pimenta, ele vai discutindo essa questão, apontando que isso não é um pensamento recente, né? Que a raiz desse pensamento é herança do iluminismo. Quando o iluminismo, os filósofos iluministas, por exemplo, Rousseau, apontava que a razão crítica ela não é dada, a razão crítica ela é conquistada, ou em outras palavras, a razão crítica é aprendida, em termos comportamentais a gente poderia dizer. Né? Então, essa noção de que a razão crítica ela não é dada e sim conquistada, direciona o nosso olhar para entender quais são as condições de desenvolvimento dessa razão crítica. E aí, o professor Paulo Pimenta destaca que todo lugar em que há uma autoridade estabelecida,
ela interfere com a promoção desse desenvolvimento, desse pensamento crítico. Por quê? Porque é esse pensamento crítico que é apto a desmascará-lo. Então, esse controle que é exercido por essas autoridades institucionalizadas, ele geralmente é exercido sem que se revele publicamente se aquilo que essa autoridade está colocando como verdade tem ou não alguma legitimidade, se tem algum respaldo de fato na experiência das pessoas. Então, casos extremos que ilustram esse papel dos discursos de autoridade foram os inúmeros cientistas torturados, exilados, cientistas mortos ao longo de toda a nossa história por simplesmente apresentarem discursos que eram incompatíveis com os discursos dominantes da época, né? Por exemplo, Giordano Bruno deu as bases para o heliocentrismo, ele foi queimado vivo, né? Por propor essa ideia. Ele estaria, aliás, muito insatisfeito nesse momento histórico em que vivemos, né, de terraplanismo. E aí, essa ideia, né, de crítica em relação a essa limitação do pensamento crítico por parte das autoridades, ela pode ser aplicada às autoridades políticas, às autoridades religiosas, e inclusive à ciência. Inclusive o Kant, né, ele direciona essa crítica à ciência da sua época, né, especialmente a comunidade médica da sua época, que, de acordo com a crítica, se furtava ao exame crítico. Então, esses discursos, eles se apresentam como verdades sem o compromisso de justificar suas pretensões à verdade, sem abrir a possibilidade de que se discuta ou que se avalie a necessidade desse discurso, dessa proposição, ou mesmo a razoabilidade dessa proposição. Então, discursos desse tipo, que se apresentam sem se abrir ao debate acerca da sua verdade, sem se abrir para a possibilidade de se avaliar a necessidade e a razoabilidade das suas proposições, são discursos arbitrários e autoritários de ciência, de conhecimento, né? Então, por exemplo, quando uma autoridade política diz alguma coisa do tipo assim, nós precisamos voltar à normalidade, né? Ou então nós precisamos voltar ao trabalho presencial, ou então esse país vai quebrar. Quando as coisas são ditas dessa maneira, sem que se dê condições para que o ouvinte avalie de fato quais são as condições que estão em vigor, né? Qual é de fato a real disponibilidade do governo em oferecer auxílios à população para que ela permaneça em casa, quais são os efeitos do ficar em casa e os efeitos desse atraso no sair para o trabalho presencial, quais são os efeitos disso nos cofres públicos e, consequentemente, quais são os efeitos disso nas ofertas de serviços à população, tanto em curto quanto médio e longo prazo. Então, quando esse discurso ele não expõe o que está em jogo, para que as pessoas consigam analisar criticamente qual é a proposta que se apresenta, a gente pode dizer que é um discurso arbitrário de autoridade. Então, nessa mesma direção de pensamento, um teórico da psicologia que discutiu muito sobre os problemas advindos desse tipo de controle autoritário das instituições foi o Skinner, né? Ele discutiu o que ele chamou de agências de controle, que são essas autoridades institucionalizadas. Então, o Skinner destaca que um dos problemas das formas de controle exercido por essas agências de controle é o fato de que os agentes de controle, eles, em geral, agem de modo a manter o seu poder de controle. Ainda que esse poder de controle signifique ou resulte em consequências que são inconsistentes com a própria sobrevivência da cultura. E aqui, Ritinha, essa ciência, né, ela é muito explícita em assumir um compromisso ético, né? O compromisso ético do behaviorismo radical é explícito.
que é em garantir a sobrevivência em última instância. Então, dessa maneira, o Skinner ele vai se opor a essa nossa forma de organização social pautada em criação de relações verticais entre pessoas de mais e pessoas de menos status. Ele vai discutir que o status ele tem um poder de produzir tanto consequência para nós mesmos, quanto de produzir consequências para os outros. E que é em virtude desse poder, que é enorme, as pessoas tendem a agir de modo a manter esse status, né? E o que muitas vezes significa lutar contra qualquer possibilidade de exame crítico do seu discurso, qualquer abertura para discordância, lutar contra qualquer disponibilidade à avaliação pública e, com isso, manter o que o Skinner chamou de relações verticalizadas, né? E aí, diante desse tipo de situação, o Skinner se coloca, nas palavras dele, como um anarquista benigno, que ele está querendo chamar de anarquista benigno. Ele se coloca dessa maneira porque ele aponta que a solução real para os problemas que o mundo tem enfrentado, os problemas de grande magnitude, como a pobreza, a exaustão dos recursos naturais, o crescimento da violência, o problema da superpopulação, da poluição, entre outros problemas de ordem cultural, a solução para isso ela não vem da ação política e institucional, e sim da horizontalidade das relações. E aí, para a promoção dessa relação de horizontalidade das relações, a educação e a ciência têm um papel fundamental. Por quê? Porque cabe à ciência, enquanto campo do conhecimento, e cabe também à educação, pensando ela enquanto uma autoridade institucionalizada, como a Ritinha estava falando, cabe a elas duas esse papel de promover essa horizontalidade através do desenvolvimento, da promoção de condições, oportunidades e consequências para o pensar criticamente. Essa parte das consequências é importante, né? Precisa ser útil, precisa ser funcionar. Pensar criticamente precisa ter consequências vantajosas na nossa cultura. A gente precisa valer a pena pensar criticamente. A educação e a ciência precisam arranjar essas condições. Pois não. Mas eu acho que tu não viu. 5 minutos, tá? Tá. Vou acelerar. Bom, então acho que eu vou pular essa parte. Então, eu estava falando sobre o papel da ciência em promover essa horizontalidade e lutar contra essas inequidades, né? Então, na verdade, assim, essa luta contra as inequidades, contra as vulnerabilidades, ela está no seio da própria concepção de ciência, né? Então, não é possível assumir um conceito genérico o bastante de ciência que contemple qualquer tipo de forma de conhecimento científico, mas a gente pode dizer genericamente que ciência é o conhecimento que tem como objetivo produzir descrições sobre a natureza que nos permitam agir mais eficazmente no mundo, ou seja, que nos ajude a resolver os problemas humanos. Eu ia fazer uma discussão sobre meu lugar de fala, né, sobre que tipo de aspecto de ciência, de conceito de ciência eu estou pautada, né? Então, falando genericamente, assim, rapidamente, é uma concepção de ciência que é materialista, pragmatista, selecionista e é comportamentalista. E aí, resumidamente, a ideia de que, por ser materialista, eu estou entendendo que a ciência cabe às descrições de aspectos relacionados ao mundo natural, ou seja, o mundo dos organismos e o mundo geológico, não ao mundo sobrenatural. Então, como falou a Ritinha, são discursos que se propõem a abordar temas diferentes.
Por ser pragmatista, essa concepção de ciência entende que o fazer científico é uma prática em constante mutação, né, que produz variabilidades ao longo do tempo, e que essas variabilidades elas não são um defeito da ciência, mas fazem parte da constituição de todo fenômeno que é processual. E por ser selecionista, essa concepção de ciência entende que a ciência ela é um produto da sua história, é um produto de uma história que ainda está em curso, né? Portanto, vai envolver variabilidades ao longo do tempo. E por ser comportamental, estou abordando uma concepção de ciência que assume que, antes de mais nada, ciência é um conjunto de atitudes, ciência é o comportamento do cientista. Então, nisso eu quero falar um pouco, eu não vou ler citações para ser um pouco mais rápido, mas quando o Skinner está falando de que ciência é um conjunto de atitudes, ele está destacando que é um conjunto de disposições, de formas de tratar os dados, né? Ele fala é uma disposição de tratar os dados de preferência, e não com o que se possa ter dito sobre eles. É a rejeição da autoridade, né? Então, ele fala que a ciência é uma disposição para rejeitar as próprias autoridades, né? Quando assim for necessário. E aí ele coloca uma disposição de aceitar os fatos, mesmo quando eles são opostos aos desejos. E dá os créditos ao Freud, dizendo que desde Freud somos conscientes, né, somos cônscios de que os nossos desejos, eles introduzem deformações no nosso pensamento, no nosso pensar. Né? Então, é por isso importante que a ciência, consciente dessas deformações, desses vieses, ela assuma certos compromissos, né, metodológicos para reduzir o efeito desses vieses em suas afirmações, né? Produzindo um pensar que é oposto ao pensar que está desejando aquele resultado, mas um pensar que a gente poderia chamar de honestidade intelectual. Então, com isso, o que está sendo apontado aqui é que o compromisso do cientista é com a natureza antes do que com a autoridade, e antes mesmo do que com os seus próprios desejos. E a ciência seria, portanto, uma disposição para a mudança, porque a mudança faz parte do processo que é contínuo, né, de um fenômeno que é processual. Então, o Skinner diz: mude e esteja pronto a mudar novamente. Não aceite verdade eterna. Experimente. A ciência é uma disposição para escolher permanecer sem respostas, a adotar respostas insatisfatórias. Ou seja, diferente do discurso arbitrário de autoridade, a ciência, e aqui eu fiz aquele recorte, né? Eu estou falando de uma ciência pós-moderna. A ciência, ela reconhece a sua ignorância, reconhece a interferência pessoal do cientista. E é por reconhecer, expõe essas autoridades, né? Expõe as suas autoridades ao exame crítico. E, além disso, trabalha com a ideia de verdades transitórias. Mas aí, se a gente está falando dessa ciência que é em constante mudança, que só trabalha com verdades transitórias, um processo que é sempre mutável porque é histórico, como é que a gente pode confiar nessa ciência? Então, sobre isso, o Skinner também apresenta algumas considerações importantes quando ele diz que os cientistas, eles não são, por natureza, mais honestos do que outras pessoas, né? Mas a prática do cientista coloca na honestidade um preço excepcionalmente alto. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que na ciência ser honesto é mais importante do que em outras relações cotidianas, mais importante no sentido de que o cientista ele tende a comunicar, mesmo inconsistências nas suas teorias, entre as suas teorias e os dados observados, porque se ele não fizer isso, alguém vai fazer. Né, em questão de tempo, alguém vai fazer. E aí vai ficar muito mais feio para ele se outra pessoa fizer e não ele. Né? Então, acho que
uma boa primeira razão para a gente acreditar na ciência é o fato de que o conhecimento científico que ainda está em vigor, ele não está lá porque ele foi produzido por autoridades, ou porque ele se furtou ao exame crítico. Ele está lá porque ele sobreviveu ao exame crítico. Então, as afirmações da ciência, elas são constantemente submetidas à verificação. Portanto, assim, as mudanças nas verdades científicas não são uma fraqueza da ciência, e sim um indicativo de que é um discurso que não apenas se abre ao pensamento crítico, mas é alimentado por ele. Que a gente não tem sido muito ouvido por conta de 2 motivos fundamentais. O primeiro é que a gente não tem se comunicado muito com as pessoas, e o segundo é esse discurso de negacionismo científico. Mas eu falei que parte desse negacionismo científico vem da própria ciência, nasce no seio da ciência. Eu queria falar alguns minutinhos sobre isso, muito rapidamente. Então, o que é o negacionismo científico, em linhas gerais? É essa ideia de negar o discurso da ciência, né? Então, essa forma de negar totalmente o discurso da ciência, que alguns teóricos têm discutido como um produto de uma era da chamada pós-verdade, né? Esse discurso de negação, ele se encontra não só na forma desses discursos estapafúrdios, tipo terraplanismo, ou movimento antivacina, mas também se encontra nos pequenos nuances do discurso que está dentro da ciência, mas que de alguma maneira invalida processos que são característicos da ciência. Então, por exemplo, eu vou chamar isso de uma nova roupagem do anticientificismo. Então, por exemplo, essa forma de falar que, de que as coisas estão muito cientificistas, né? Quem nunca ouviu, mesmo dentro dos muros da universidade, alguém falar alguma coisa desse tipo, né? Não esse tom pejorativo. Isso é muito cientificista, e na verdade, isso ser uma crítica que significa um completo repúdio a qualquer tentativa de linguagem mais objetiva ou mais operacional. Ou quem nunca ouviu alguém dizer alguma coisa do tipo assim, bom, a ciência ela não é capaz de contemplar o humano, porque o humano ele é complexo demais, né? Isso, ela é uma forma de desautorizar a ciência a produzir conhecimento objetivo sobre o homem. Quem nunca ouviu ainda falas do tipo assim, nós precisamos respeitar todas as psicologias, sendo que esse respeito está sendo entendido como uma impossibilidade de desenvolver ou de realizar críticas dentro da própria psicologia, né? Então, a gente está vendo aí um discurso que sutilmente mina características que são essenciais do fazer científico, porque está invalidando qualquer possibilidade, qualquer pretensão à objetividade, qualquer pretensão à quantificação, qualquer pretensão à verificação e qualquer pretensão a uma busca por uma validade interna ou externa da ciência. Então, eu queria finalizar com uma ilustração que eu trouxe aqui. Essa figura mitológica, que se chama Ouroboros, né, é uma figura grega que indica que é uma serpente, né, engolindo o seu próprio rabo. E essa figura grega indica evolução, indica renovação, continuidade. Assim é o pensamento crítico na ciência em relação a si mesmo, que a ciência ela cresce em função desse pensamento crítico. É importante que a gente produza críticas em relação a nós mesmos. Isso é uma característica essencial da ciência, né? E se opor a isso é uma forma de negar a ciência, é uma forma de negacionismo científico. Por outro lado, a gente tem aqui nessa outra imagem uma serpente engolindo o próprio rabo. Ocorre que, às vezes, por exemplo, sobre altas temperaturas, as cobras, de fato, elas podem engolir o próprio rabo, né? Elas ficam com o metabolismo muito alterado, e aí elas comem a primeira coisa que vem pela frente, que pode ser, inclusive, o próprio rabo.
Mas essa imagem, apesar de ter a mesma forma, a mesma aparência de Ouroboros, diferente da figura mitológica, o que a gente tem aqui é uma situação de suicídio e não de renovação. Essa é a ciência que nega as características do fazer científico. Então, eu quero finalizar com essa ideia de que o negacionismo também está presente dentro da ciência, e isso é o suicídio da própria ciência.